É muito comum e é muito normal falarmos de avivamento, falarmos sobre a ação do Espírito Santo, falar sobre o fogo, falarmos sobre o altar, como foi falado aqui, né, na segunda-feira. Quem estava aqui presente, pastor Yuri Norá trouxe uma palavra aqui excepcional, falando de Elias no Monte Carmelo, o altar que foi reerguido, não é verdade? Deus respondendo com fogo, ali a oração do profeta Elias. Na terça-feira tivemos o pastor Tiago de Assis falando sobre Atos 2, a descida do Espírito Santo e a ação do Espírito Santo na vida dos discípulos. Ontem tivemos o pastor Hélio Joaquim pregando aqui sobre Lucas 7, né, o filho. A viúva de Naém tinha perdido seu filho, e aí Jesus vai ao encontro daquela mulher e muda aquele cenário de morte, cenário de dor, cenário de sofrimento, para um cenário de milagre e um cenário de vida. É muito normal, é muito comum falarmos de avivamento e destacarmos a ação do Espírito Santo através da vida de um cristão, de um crente. Falarmos sobre o fogo, como foi falado aqui pelo pastor Tiago. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. E eu te garanto que eu busquei trazer uma mensagem nesse texto, nessa temática de avivamento, de algo mais para cima, né? Mas o Espírito Santo tem me direcionado para um outro texto, para uma outra área, e o poder de Deus, ou a ação do Espírito Santo através do avivamento, ele traz cura, ele traz salvação, ele traz libertação. Mas eu me pergunto, será que avivamento é apenas isso? Será que quando falamos sobre avivamento, tudo se resume sobre uma ação sobrenatural de Deus na vida de alguém? Será que quando falamos sobre avivamento, é apenas sobre o derramar do Espírito Santo em nossas vidas, nos enchendo, nos capacitando, nos dando autoridade sobre espíritos malignos e enfermidades? Será que vamos precisar realmente que de tempos em tempos Deus derrame uma porção extra do seu Espírito? E aí eu digo uma porção extra entre parênteses, uma porção extra do seu Espírito Santo sobre o mundo. Será que realmente precisamos de tempos em tempos clamar a Deus para que Deus possa derramar uma porção extra do seu Espírito Santo sobre a terra? Será que Deus já não enviou de uma forma completa e de uma forma perfeita o Espírito Santo, quando nós vamos ver em Atos 2 sobre a descida do Espírito Santo sobre os discípulos reunidos no cenáculo, que de repente eles ouviram um som como de um vento forte e impetuoso que encheu toda a casa, e de repente eles viram línguas repartidas como que de fogo derramadas sobre a vida daquelas pessoas. Será que nós vamos precisar cantar faz de novo, faz de novo, faz de novo, faz de novo em todos os cultos ou em todas as conferências, para que haja um derramar de Deus sobre nós? Será que avivamento é realmente isso? Ou será que eu não quero transferir a minha responsabilidade de viver uma vida avivada, de viver um coração avivado sobre uma ação de Deus na minha vida? Como assim, pastor? Será que eu não estou justificando a minha falta de avivamento na minha vida, no meu comportamento como cristão, se Deus não derrama algo sobrenatural sobre mim? Nós clamamos: Senhor, aviva-nos, 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 aviva-nos. E quando nada acontece, quando as pessoas nos questionam, ou quando as pessoas vêm medir a minha vida espiritual, ou a frequência da minha vida espiritual, ou a constância da minha vida espiritual, as pessoas me perguntam, me questionam, e a minha justificativa é: bem, eu tenho buscado, né? Mas Deus não tem colaborado, Deus não tem feito a sua parte. Afinal de contas, eu estou em toda quinta-feira da vitória.
Afinal de contas, eu participei da conferência Aviva, segunda, terça, quarta, e estou aqui nessa quinta-feira, continuo clamando. E se não acontece nada na minha vida, ou se eu não sou um crente pentecostal, ou se eu não sou um crente tão avivado assim, tão reteté assim, tão do manto assim, a culpa não é minha, porque eu tenho feito a minha parte. Será que tem alguém me entendendo aqui nessa noite? Você disse que veio preparado, você está preparado? Amém, glória a Deus por isso. Então a minha pergunta é: será que avivamento aos meus olhos, ao meu entendimento, é só quando alguém está profetizando? É só quando alguém está orando sobre cura sobre a vida de alguém? É só quando alguém está expulsando o demônio da vida de alguém? É só quando eu estou profetizando ou falando em línguas estranhas? Será que avivamento é só isso, pastor? E aí o Senhor tem me direcionado para um outro tema dentro dessa área de avivamento. E eu vou falar sobre avivamento, e vou pedir para você abrir a sua Bíblia lá em Esdras, no capítulo 9. Quem achou pode dizer um amém? Amém. Esdras capítulo 9, versículo 1. Diz assim, na minha versão: e passados todos esses acontecimentos. Para aí. Talvez na sua versão esteja: ora, quando essas coisas estavam feitas. Só até aí. Do que Esdras está falando? Se você voltar no início do livro, você vai ver que Esdras ele está falando sobre as atitudes que foram tomadas durante o percurso onde o povo está saindo do cativeiro babilônico. O povo estava lá na Babilônia. O povo estava saindo do cativeiro babilônico. Em primeiro lugar, logo no capítulo 1, a gente vai ver que Deus, ele intervém de uma forma sobrenatural, inexplicável no coração de Ciro, rei da Pérsia, e Deus toca no coração dele para que ele pudesse libertar o povo, para o povo voltar para Jerusalém. E aqui eu vejo uma ação sobrenatural de Deus, porque Deus não se limita a um personagem, a um libertador, para mudar a história do seu povo, para mudar a história de uma nação. Assim como o povo tinha vivido uma experiência no Egito, onde Deus levanta Moisés, Deus destaca Moisés como libertador. Agora, para tirar o povo da Babilônia, Deus fala direto com Ciro, rei da Pérsia, para que ele pudesse libertar o povo de volta para Jerusalém. O que Deus está fazendo aqui? Deus está me mostrando que Ele não se limita a um personagem, a um homem, para fazer a vontade dEle. Ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quer, da forma que Ele quer, com quem Ele quiser falar, Ele fala, quem Ele quiser ferir, Ele fere, quem Ele quiser salvar, Ele salva, quem Ele quiser curar, Ele cura. Deus não se limita para mudar a história do seu povo e da sua nação. Deus liberta o povo sem usar nenhum personagem. Deus fala direto com Ciro. Se ele quiser falar direto com o ímpio, ele fala direto com o ímpio. Se ele quiser falar direto com o pecador, ele fala direto com o pecador, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele faz e pronto.
Passado todos esses acontecimentos, Esdras está falando desde o início, onde a ação de Deus sobre o coração do rei da Pérsia vai intervir para que aquele povo pudesse voltar para a sua cidade, para Jerusalém, sem nenhum libertador. Moisés, vai lá, manda falar com o faraó, deixa o meu povo ir para o deserto, para que lá no deserto eles possam me adorar. Não tem Moisés, não tem figura de Moisés, não tem figura de libertador. O próprio Deus nos céus fala com Ciro na terra: libera o meu povo para que volte para Jerusalém. Amém. E é isso que Esdras está falando. Ciro libera o povo para voltar para Jerusalém. E não apenas ele libera o povo para voltar para Jerusalém, ele manda para que o povo da Babilônia, eles dessem prata e dessem ouro para o povo que estivesse retornando para Jerusalém. E não apenas prata e ouro, mas ele também fala para que dessem animais, para que se oferecessem sacrifícios lá em Jerusalém. A ação de Deus que intervém na história do povo. No capítulo 2, desses acontecimentos que Esdras está destacando, no capítulo 2 sai a primeira turma, a primeira leva liderada por Zorobabel. Eles chegam em Jerusalém. O que isso representa? Isso representa a graça e o favor de Deus sobre a vida do seu povo, a extraordinária fidelidade, graça e misericórdia de Deus ao preservar o seu povo. A primeira turma, mais de 40 mil pessoas retornam para Jerusalém, liderados por Zorobabel. E aí no capítulo 3, a primeira coisa que eles fazem ao chegar em Jerusalém, pergunta para mim qual é? Eles vão erguer um altar ao Senhor para sacrificar ao Senhor, mesmo com medo dos povos que estavam ao seu redor. Eles vão em primeiro lugar levantar um altar, e isso representa a adoração. A prioridade em erguer um altar revela qual deve ser o nosso modo de vida como um cristão. Prioridade em adorar ao nosso Senhor. Primeira coisa que eles fazem quando chegam em Jerusalém, no capítulo 3 de Esdras, você vai ver que eles chegam, e a primeira coisa que eles fazem, eles vão levantar um altar para que já iniciassem a oferecer sacrifícios ao Senhor. Prioridade, o desejo de adorar ao Senhor através de suas ofertas e sacrifícios, porque haviam passado anos e anos na Babilônia e não estavam distantes de Jerusalém. E quando eles chegam em Jerusalém, o desejo, a vontade, a liberalidade em oferecer sacrifícios ao Senhor é tamanha que a primeira coisa que eles fazem é levantar um altar para oferecer sacrifícios a Deus. E eles fazem isso. Está escrito lá no capítulo 3. E a segunda coisa que eles fazem ainda no capítulo 3 é lançar os alicerces para edificar o templo de Deus, que havia sido derrubado, havia sido destruído. Depois de construir o altar, eles lançam os alicerces da casa de Deus para levantar o templo de Deus. Aí os inimigos se levantam contra o povo de Israel, mandam uma carta para Xerxes, e nós vamos ver que todas as vezes, diga comigo, todas as vezes que você propor no seu coração em adorar ao Senhor, em voltar para a casa de Deus, em levantar um tabernáculo para o Senhor, se prepare, que os inimigos vão se levantar contra a sua vida. No capítulo 4, Artaxerxes recebe a carta e manda parar a obra. Ei, o que vocês estão fazendo aí? Para essa obra. Para, vocês não têm autorização para construir nada, vocês não têm autorização para levantar nada, para a obra. Os inimigos conspiram contra os judeus para impedir a obra. Mas aí no capítulo 5, Deus levanta os profetas Ageu e Zacarias para encorajarem o povo de Deus de novo. E aí Deus faz uso de uma tríade levantada por Deus para abençoar e para guiar o seu povo. Que tríade é essa, pastor? Zorobabel sendo levantado como governador de Israel, Josué levantado como sumo sacerdote, Ageu e Zacarias levantados como profetas de Deus na sua nação. E quando esses três se levantam para abençoar e para guiar o povo, nós vamos ver que o povo passa a ter uma direção.
A gente vai ver que Ageu e Zacarias, no capítulo 5, eles começam a motivar o povo, a incentivar o povo para que se reconstruísse a casa de Deus. Eles vão incentivar o povo que já estavam desanimados. Eles estavam desanimados. A gente chegou em Jerusalém, a gente levantou o altar, e quando a gente foi preparar a casa do Senhor, Artaxerxes mandou parar a obra, mandou bloquear a obra. E aí no capítulo 5, Deus levanta os seus profetas, Ageu e Zacarias, para profetizar e para abençoar o seu povo. Lá em Ageu, no capítulo 2, ele começa a falar com o seu povo. Quem se lembra de ter visto esse templo em sua primeira glória? Comparado com o primeiro aos vossos olhos, esse templo aqui é muito simples, é como nada. Aí ele continua dizendo: coragem, Zorobabel, coragem, Josué, esforçai-vos todo o povo da terra, pois eu, o Senhor dos exércitos, estou convosco, e o meu espírito está no meio de vós. Ageu está motivando o povo a voltar a reconstruir o templo, e Deus está dizendo através do profeta Ageu: eu farei com que as nações estremeçam, e eles trarão para cá os seus tesouros. Ele continua dizendo: porque a glória dessa segunda casa será muito maior do que a glória da primeira casa que vocês viram. Ageu está motivando o povo. Ageu está motivando o povo: ei, não desanime não, continue a construção. Deus está no meio de vocês, Deus está guardando vocês. Zacarias vai declarar no capítulo 4, versículo 2 até o 6, Deus vai mostrar, Deus vai trazer uma visão para o profeta Zacarias, e Zacarias vai dizer, Deus vai perguntar para ele: o que você está vendo? Ele vai dizer: eu vejo um candelabro batido de ouro maciço. Você sabe o que é isso? Zacarias fala: não sei o que é isso. Aí a palavra do Senhor vem para Zacarias: sabe o que é isso, Zacarias? Fala para Zorobabel, entrega essa palavra para ele. Não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito que tudo isso vai acontecer. Então Deus levanta o profeta Ageu, o profeta Zacarias, para incentivar o povo, para empurrar o povo, para que eles continuassem a construção do templo. E aí o que acontece no capítulo 6? O rei Dario se levanta para desembargar a obra que estava embargada. O rei Dario, ele se levanta para liberar a continuação da construção do templo. Já era para você ter dado um glória a Deus por isso, mas deixa para lá. Porque se o inimigo levantar alguém para impedir a construção do templo, se o inimigo levantar alguém para impedir você de estar na casa do Senhor, se o inimigo levantar alguém para impedir que você tenha um relacionamento com Deus, se prepare que Deus também vai mover os céus e a terra para que você possa chegar na casa de Deus, para que você possa sim ter um relacionamento com Deus. Dario agora se levanta e autoriza a construção do templo. Ele fala mais, se você depois for ler em casa, lá no capítulo 6, Dario ele fala para os povos vizinhos se afastarem de Israel: se afastem deles, não perturbem eles não, deixa eles reconstruírem o templo. E outra coisa, vocês não vão para lá de mão vazia não, vocês vão levar oferta para eles, porque Deus faz assim. Deus faz assim, Deus faz desse jeito. E outra coisa, levem animais para que eles possam sacrificar ao Deus dos céus. Não deixa faltar nada para eles. Deus move o coração de Dario para que eles pudessem continuar a obra. Eles concluem a obra do templo, a obra é terminada. Eles começam a celebrar a Páscoa novamente. Quando você vai ver no capítulo 7, já vem uma outra turma, uma outra leva que retorna para Jerusalém, agora liderados por Esdras. Uma turma de sacerdotes, uma turma de pessoas mais nobres. Eles voltam com Esdras, liderados por Esdras. E no capítulo 8 eles chegam a Jerusalém. Quando eles chegam em Jerusalém, essa segunda turma liderada por Esdras, no capítulo 8 eles saem da Babilônia carregados de ouro, carregados de prata, trazendo animais para sacrifício. Essa segunda turma. E quando eles chegam em Jerusalém, eles vão para o templo, entregam no templo do Senhor
todo o ouro que eles tinham trazido da Babilônia, toda a prata que eles tinham trazido da Babilônia, todos os animais que eram para oferecer para o sacrifício. Por quê? Porque Deus, quando liberta o seu povo, Ele liberta o seu povo não de mãos vazias, mas Ele liberta o seu povo com uma abundância de Deus sobre a vida deles. Ainda que Deus tenha que tirar do ímpio para colocar sobre a sua mão, se prepare, porque Deus é capaz de fazer todas as coisas. E é isso que acontece na vida daquele povo. E aí a gente entra no capítulo 9. Passado todos esses acontecimentos, Esdras vai continuar dizendo: os príncipes vieram a mim dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se separaram das abominações dos povos da terra, a saber, dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Pois tomaram das suas filhas para si e para os seus filhos, de modo que a semente santa tem se misturado com os povos daquelas terras. Sim, a mão dos príncipes e soberanos que foram os primeiros nesta transgressão. E quando eu ouvi, Esdras está dizendo, e quando eu ouvi essas coisas, rasguei as minhas vestes, o meu manto, arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, sentei-me atônito. Só até aqui. Passados esses acontecimentos, a história que vem passar para Esdras é que o povo havia se corrompido pelo pecado. Mais uma vez, pastor, mais uma vez. Mas parece que o povo não aprende. Parece que o povo não aprende. O povo tinha acabado de sair da opressão da Babilônia. O povo tinha acabado de sair da escravidão da Babilônia, do cativeiro da Babilônia. E eles acabam de chegar em Jerusalém e eles já se corrompem. É exatamente isso que está acontecendo. O povo havia se corrompido. Eles estão vivendo debaixo de corrupção. Corrompem os seus costumes, corrompem o mandamento do Senhor. Eles estão vivendo debaixo de desobediência, porque na lei de Moisés dizia que com essas mulheres, as mulheres de Canaã, com as mulheres dos jebuseus, dos amonitas, os israelitas, eles não poderiam se misturar. Eles não poderiam se misturar para que fosse preservada um povo santo, como ele está dizendo aqui, de modo que a semente santa tem se misturado com os povos daquela terra. Corrupção, desobediência, contaminação, até o ponto que Deus vai levantar um outro profeta, chamado profeta Malaquias, você conhece? E no capítulo 2 do profeta Malaquias, Deus vai falar através do profeta Malaquias para esse povo aqui dessa época. Deus vai falar para eles: vocês foram infiéis, não cumprindo a tua promessa de lealdade, embora ela fosse a tua companheira, mulher da tua aliança. Deus desejava uma descendência santa e abençoada. É através do profeta Malaquias que Deus vai falar para aquele povo: porque eu odeio o divórcio. Por quê? Porque os sacerdotes e alguns nobres do povo, eles estavam se divorciando das suas esposas israelitas para assumirem um novo relacionamento com os povos dessa terra. E Deus está falando: vocês estão misturando tudo, vocês se corromperam, vocês estão em desobediência, vocês estão debaixo de maldição, vocês estão vivendo uma contaminação. Parece um pouco com aquilo que nós vivemos hoje em dia no meio dessa sociedade, onde o erro é tão comum, é tão normal, que a gente começa a aceitar algumas coisas, achar normal algumas coisas que não são normais diante de Deus. E isso é avivamento.
O que acontece, em primeiro lugar, o que acontece antes de um avivamento? Sabe o que acontece antes de um avivamento? Não é línguas estranhas. Sabe o que acontece antes de um avivamento? Não é um louvor com adoração e lágrimas. Sabe o que acontece antes de um avivamento? Humilhação. Sabe por quê? Se não aprendermos humildade, aprenderemos humilhação. A humilhação é um caminho para o avivamento, igreja. A humilhação é o caminho para o avivamento. Olha o que Esdras faz quando ele ouve a notícia do que o povo estava fazendo. Ele rasga as suas vestes, ele rasga o seu manto, ele arranca os cabelos da cabeça, ele arranca a sua barba. Ele senta atônito, ele senta desconsolado, ele não está acreditando naquilo que ele está ouvindo. Ele está se humilhando pelo povo, ele está se humilhando diante do Senhor, porque o processo do avivamento, o caminho do avivamento é a humilhação. Sabe o que eu vejo? A humilhação é uma evidência de um arrependimento sincero diante de Deus. Sabe o que vai dizer lá em 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14? Quando Deus está falando com Salomão na consagração do templo: se o povo pecar, eu vou cessar a chuva. Se o povo pecar, eu vou trazer os inimigos. Se o povo pecar e me desobedecer, eu vou oprimir você. As outras nações vão dominar você. Mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O caminho do avivamento passa pela humilhação. Você falou que estava preparado. Está preparado? Está preparado? O caminho do avivamento passa pela humilhação, Adevec Natal. E é isso que Esdras está vivendo aqui. Ele rasga as suas vestes, ele arranca os cabelos da sua cabeça, ele arranca a sua barba, que era um sinal de honra para um judeu. Ele arranca a sua barba em sinal de humilhação diante de Deus. Muitas vezes a gente tem a falsa ideia ou pensamento ou crença de que o avivamento é algo que Deus vai derramar sobre a minha vida para eu ser cheio do Espírito Santo, e a gente só consegue enxergar avivamento se alguém fala em língua estranha, se alguém canta muito bonito, se alguém faz isso, se alguém prega com unção, com graça. Não, isso são frutos de uma vida avivada, mas o avivamento passa pelo caminho da humilhação. O que acontece antes de um avivamento? Humilhação é a evidência de uma vida arrependida. Segundo lugar, qual é a conduta de um avivamento ou de uma vida avivada? Depois que se passa por esse processo, por esse caminho de humilhação, em primeiro lugar, arrependimento, mudança de direção, metanoia, mudança de mente. Quando você reconhece o caminho errado que você estava trilhando, as coisas erradas que você estava fazendo. Deixa eu te falar, quando os nossos desejos se inclinam mais para o mundo do que para Deus, é sinal de que nós precisamos de um avivamento. Quando o mundo e a carne encontram espaços demais dentro de nós, é sinal de que nós precisamos de um avivamento. A evidência de que alguém está vivendo um avivamento é quando ele se afasta do pecado e não quando ele se aproxima do pecado. É quando ele não sente prazer em errar. É sinal, é a evidência de que alguém está vivendo um avivamento. Sabe qual é o caminho para o pecado? A nova geração, essa geração que tinha crescido na Babilônia, eles haviam se acostumado com o pecado, e um passo que Satanás tem se utilizado para se normalizar o pecado, qual
qual é? Primeiro eles aceitam, depois eles aprovam, e em terceiro eles começam a desfrutar e a praticar o pecado. Primeiro aceitam como normal, depois eles aprovam, terceiro eles começam a praticar. Se você olhar para a sociedade de hoje em dia, você vê alguma semelhança? Você só começa a achar o errado normal. Você começa a achar enganar normal. Você começa a achar que divorciar é normal. Você começa a achar que pornografia é normal. Você começa a achar que ganhar vantagem em alguma área, em algum lugar na sua vida é normal. Afinal de contas, todos fazem isso. Passo para se normalizar o pecado, você aceita, depois você aprova. Homossexualismo, a igreja tem que aceitar, o mundo todo está aceitando isso, a sociedade já aceitou, já não existem mais tabu no meio da sociedade. Hoje você vai no cinema, você vê um homem beijando outro homem. Você olha, liga a televisão, você liga na novela, tem uma mulher beijando outra mulher, tem um homem beijando outro homem. Você vai na rua, você vê um homem beijando outro homem, uma mulher beijando outra mulher. É normal. Primeiro você aceita, depois você aprova. Por fim, aquela geração estava praticando os mesmos atos. Arrependimento, avivamento, passa pela humilhação, mas a conduta de um coração avivado é que eles se arrependem, eles mudam a sua mentalidade, eles começam a enxergar aquilo que é errado como errado, e aquilo como certo sendo certo. Não, peraí. Quando eu vivia no mundo isso era normal, mas agora isso é pecado. A Bíblia diz que é pecado, a palavra de Deus diz que é pecado. Então aquilo que a Bíblia diz que é pecado, não interessa se a sociedade acha normal, não interessa se o STF está dizendo que é normal, o STJ, não interessa se os colegas da minha faculdade acham normal, porque aquilo que a Bíblia diz que é pecado, continua sendo pecado. Arrependimento, mudança de direção de posição. Segundo lugar, a conduta de um avivamento, arrependimento e confissão. Você precisa confessar, você precisa tirar isso para fora de você, porque aquilo que está escondido nas trevas pertence ao diabo. Você precisa trazer isso para a luz. Você precisa viver no meio das trevas do mesmo jeito que você vive na luz. Vou falar de novo. Você precisa viver no ambiente obscuro do mesmo jeito que você vive no ambiente iluminado, íntegro, reto, direito, temente a Deus, fiel a Deus, independente se as pessoas estão olhando ou não. Confissão é a conduta de um avivamento. Nós vamos ver que Esdras, lá no versículo 15, ele vai dizer para Deus: Senhor, nós confessamos que somos culpados. Esdras, ele vai dizer: nós confessamos, somos culpados. Sabe o que 1 João capítulo 1 verso 8 vai dizer? 8, 9, ele vai dizer: se declararmos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de
toda a injustiça. Provérbios capítulo 28, versículo 3, ele vai dizer: aquele que encobre os seus pecados ou as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Um coração avivado é um coração arrependido e um coração que se confessa diante de Deus. Isso são atitudes de um coração avivado. Terceiro lugar, qual é o resultado de um coração avivado? Versículo 3. Quando eu ouvi essas coisas, rasguei as minhas vestes, o meu manto, arranquei os cabelos da minha cabeça, da minha barba, e sentei-me atônito. Então foram reunidos a mim, cada um que tremia diante das palavras do Deus de Israel. Esdras está dizendo: depois que eu passei por esse caminho de humilhação, de arrependimento, eu sentei atônito e se juntaram a mim as pessoas que tremiam diante da palavra do Deus de Israel. Sabe qual é o resultado de um coração avivado? É o temor e o amor à palavra de Deus. Temor e tremor à palavra de Deus. Não é o que o seu professor fala na sua sala de aula. Não é o que seus colegas falam a respeito de qualquer comportamento humano. Sabe qual é o resultado de um coração avivado? É o temor e o amor pela palavra de Deus. Jesus mesmo vai declarar: ei, você quer ver uma pessoa que ama? Todos aqueles que ouvem e praticam a minha palavra, esses são os que me amam. Aqueles que ouvem e guardam os meus mandamentos, esse é o que me ama. Jesus mesmo vai dizer que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O salmista mesmo declara: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. O resultado de um coração avivado, ele tem temor e amor pela palavra de Deus. Não é pela sua bela voz que você vê se você está avivado ou não. Não é pela sua bela mensagem que você vê se está avivado ou não. É o seu amor à palavra de Deus. Não é o quanto você conhece da palavra de Deus, porque até o diabo conhece a palavra de Deus. É o quanto você pratica a palavra de Deus. Não interessa se canta muito, não interessa se prega muito, não interessa se toca muito, não interessa se profetiza muito, não interessa se impõe a mão, os enfermos são curados, se impõe a mão, os demônios são libertos, são livres, as pessoas endemoniadas são libertas. Não interessa, porque Jesus disse para um bando dessa turma: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vocês não praticam a palavra, vocês praticam a iniquidade. Mas é no mesmo texto que ele diz: todo aquele que ouve a minha palavra e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceram as chuvas, correram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Não é o quanto você conhece da Bíblia. Você pode conhecer de Gênesis a Apocalipse, mas não adianta se você conhece e não pratica. É a prática da palavra que vai fazer a diferença na sua vida. Você pode saber muita coisa de saúde, de medicina, mas se você não colocar em prática, não muda nada na sua vida. Você sabe muito bem o que você precisa fazer para ter uma alimentação saudável, mas saber não adianta nada se você não praticar, se você não colocar em prática aquilo que você sabe. Não adianta nada saber que você precisa fazer um exercício, uma atividade física que seja mais simples que seja, para ter uma vida saudável. Não adianta nada você saber disso e não praticar.
Não adianta nada você saber que tem que fazer exames periódicos médicos. Não adianta nada saber e não fazer. Não muda nada na sua vida. Do mesmo jeito é na nossa vida espiritual. Você pode conhecer o Salmo 23, o Salmo 91, o Salmo 119, o Salmo 22, o Salmo 24, o Salmo 71, o Salmo 73. Você pode conhecer a Bíblia inteira, mas não adianta nada se não colocar em prática. O resultado de uma vida avivada, o resultado de um coração avivado é que ele tem temor e amor à palavra de Deus. Sabe o que Provérbios vai dizer? E esse texto aqui veio em especial na minha mente quando eu estava preparando essa mensagem. Provérbios 6, do 16 ao 19. 6 coisas o Senhor odeia e a 7ª ele abomina: o olhar orgulhoso, a língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina ideias perversas, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que fala mentira e aquele que semeia discórdia entre os irmãos. Sabe de tudo isso, mas continua sendo um liguarudo, provocando intriga dentro da igreja. E quando não é dentro da igreja, pior ainda, no meio de ímpio, lá no teu trabalho. Sabe de tudo, conhece tudo, mas não adianta nada. Sabe o que Tiago vai dizer no capítulo 1, versículo 22? Sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Você não engana o seu pai, você não engana o seu patrão, você não engana o seu pastor, você não engana o seu líder, você está enganando a você mesmo. Porque sabe, porque conhece e não pratica. Sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Hoje em dia tem muitos cristãos estão dispostos a ler a Bíblia, até ler aqui com a gente. Esse mês é Atos, mês passado Marcos, mês que vem vai ser outro. Tô lendo, hein, pastor? Tô acompanhando a leitura, hein? Conta comigo, tamo junto nessa aí, hashtag tamo junto. Eles estão até dispostos a ler a Bíblia, estão dispostos a estudar a Bíblia, estão dispostos a fazer resumos da palavra de Deus e as suas verdades, estão dispostos em anotar em cadernos e devocionais, estão até dispostos a ensinar alguém, mas não temem a Deus ao ponto de obedecer e praticar o que a palavra de Deus diz. Quando chega na hora de praticar, se esquece. Amnésia. Dá uma amnésia assim de repente. De repente fugiu aquele versículo: perdoai as vossas ofensas, assim como nós. Amai os vossos inimigos, porque amar os amigos, até os incrédulos fazem isso. De repente a gente esquece. Na hora de colocar em prática, se esquece. Não perdoa nem o irmão da igreja, quem dirá o incrédulo lá fora. Não, pastor, não. Ele conhece tanto a Bíblia quanto eu. É verdade. Quem é o mais crente? Quem é o mais avivado? Quem é o que vai praticar a Bíblia então? Não perdoa nem o irmão da própria igreja. Vai desculpar, Devec Natal, mas eu tenho que falar. Não perdoa nem o irmão da própria igreja. Está entalado com ele aqui, pastor. Não, a gente se resolveu, mas é ele lá e eu aqui. É ele lá e eu aqui. Vai lá, segue a tua vida, que eu sigo a minha vida. Quando a gente se esbarra, a gente dá até a paz do Senhor. Até dou a paz do Senhor, pastor, até dou a paz do Senhor, mas é ele lá e eu aqui. Vive dando volta nos outros aí fora. Dentro da igreja, bota o uniforme bonitinho, bota a fantasia bonitinha, sorriso no rosto, a paz do Senhor. Paz do Senhor. Paz.
Pastor, o culto hoje foi uma benção, aleluia, Deus usou o Senhor hoje, viu, pastor? Deus usou a palavra, meu Deus, tô comendo aquela palavra desde semana passada, sai da igreja, dá volta nos outros, é caloteiro, é 7-1, é o pior funcionário da empresa, é o que chega tarde, é o que sai cedo, é o que sempre pede dispensa, é o que nunca pode ficar depois da hora, é o que vive arrumando confusão entre os funcionários, é o pior para dar o testemunho, é ele. E aí você quer dizer para mim que você, quando vem na igreja, levanta a mão, chora, dá dízimo e oferta, até dá dízimo e oferta, chora, fala língua estranha e tudo aqui na hora, mas um testemunho de um cristão é péssimo. Quando não é um funcionário, é um patrão que oprime. Ele não pensa que tem funcionário não, ele pensa que tem um escravo. Você quer dizer para mim que isso é a marca de um coração avivado? Vive falando mal dos outros? Vem para a igreja, ora, canta, chora, dá oferta, dá dízimo, tem 5, 10, 15, 20 anos de crente, mas é fofoqueiro, mas é mau caráter, dá mau testemunho do evangelho. Esdras estava estarrecido, desolado, desconsolado com aquilo que eles estavam ouvindo. Ele se humilha. O caminho do avivamento, ele passa por um processo de arrependimento, de confissão, mas o fruto não é só língua estranha, o fruto não é só profetizar, o fruto não é só chorar na hora do louvor, o fruto não é só estar aqui bonzinho aqui, sorridente, dando a paz do Senhor. O fruto é praticar a palavra de Deus. Não existe avivamento se não tem prática da palavra de Deus. Não existe avivamento se não tem prática da palavra de Deus. Porque sabe, quando você não pratica a palavra de Deus, você perde a sua luz, o sal perde o seu sabor e você se torna como um qualquer no meio desse mundo. Quando Esdras soube do pecado dos líderes, ele se humilha, ele rasga as vestes, arranca os cabelos, sinal de humilhação, de quebrantamento, de vergonha total. Se você depois ler em casa o capítulo 9, você vai ver que até para falar com Deus, Esdras tem vergonha. Ele falou: Deus, o Senhor está julgando a gente até menos do que a gente merecia. Essa que é a verdade. Ele fala isso. Coração avivado. Um coração avivado. Um coração avivado, ele ama e teme pela palavra de Deus. Um coração avivado, ele não está preocupado com o que os outros vão pensar a respeito dele. Ele teme e ama a palavra de Deus. A palavra de Deus tem a primazia, a palavra de Deus tem a prioridade. A palavra de Deus em primeiro lugar. Ele prefere desagradar os homens e agradar a Deus do que desagradar a Deus e agradar os homens. O coração avivado, ele tem temor pela presença de Deus. Ele não se corrompe, ele não se mistura com os prazeres desse mundo. Assim como Daniel na Babilônia viveu durante muitos anos na Babilônia, mas não se corrompeu com os manjares do rei. Ele falou assim: não, eu não vou fazer parte disso. E ele colocou a sua própria vida em risco, porque ele não tinha prazer. Foram lançados numa fornalha de fogo, porque eles se negaram a se curvar diante de uma estátua, de uma imagem feita por Nabucodonosor. Eles falaram assim: não, nós não vamos nos curvar diante dessa estátua. Você pode jogar a gente na fornalha, você pode aquecer 7 vezes mais, mas nós não vamos nos curvar diante dessa estátua. E isso é um coração que tem temor e amor pela palavra de Deus. Não é uma pessoa que está preocupada com o número de seguidores na internet. O que vão falar de mim? O que vão pensar ao meu respeito? Vão deixar de me seguir por causa disso? Vão deixar de me seguir por causa disso? Eles não se corrompem no meio da sociedade que vive. Eles não apoiam bandidos.
Eles não apoiam pessoas corruptas por causa de uns trocados a mais, por causa de um Bolsa Família. Eles não vendem os princípios da palavra de Deus. Eles não negociam os princípios da palavra de Deus porque estão arrolados num Bolsa Família, num Bolsa Miséria qualquer. Eles defendem pessoas que defendem os seus princípios. Eles não se corrompem porque ele vai ser beneficiado, porque o marido vai ser beneficiado, porque vai abrir uma oportunidade para mim. Não! Você é prejudicado, mas eu vou com aquilo que está de acordo com os meus princípios. Isso é aquele que ama e teme a palavra de Deus. Pastor, eu vou ser prejudicado. Você imagina Daniel falando isso? Eu vou ser prejudicado, mas eu não vou comer os manjares do rei. Eu não vou comer dessa comida que estão servindo aí na Babilônia, não. Eu não vou comer dessa comida, eu não vou fazer parte dessa tramóia, dessa bandidagem que está acontecendo nesse Brasil, não. Eu não vou fazer parte disso, não. Eu não vou me corromper por causa de 1, 2, 100, 600 reais, não. Os meus princípios, os meus valores são inegociáveis. Resultado de um coração avivado, acima de tudo, não é a única exclusivamente, mas acima de tudo, aquele que ama e teme a palavra de Deus. Aquele que ama e teme a palavra de Deus. Oh, querido, você está muito enganado se você pensa que avivamento é se você chegar na igreja, levantar a mão, orar, chorar e começar a falar em língua estranha. Não, isso aí é fruto daquilo que o Espírito Santo faz na minha vida e na sua vida. Mas um coração avivado, ele tem prazer na palavra de Deus. Você pode se colocar de pé.